Salve, queridos amigos ouvintes da sua Rede Boa Nova de Rádio e telespectadores da Rede Mundo Maior de televisão. Alegria imensa estarmos juntos novamente para a apresentação de mais um Alma Querida. Antes de começar, queria pedir para você fazer um telefonema. 0800 12 18 38, de qualquer lugar do Brasil que você ligue, a ligação é gratuita. Você vai ser atendido pelo Clube Amigos da Boa Nova e vai ser informado como é que você pode fazer para se tornar sócio e assim se tornar um colaborador para que possamos levar adiante o projeto e o propósito, a meta de iluminar consciências e de ajudar na divulgação dessa nossa querida doutrina. Este programa tem por objetivo responder aos e-mails que nos são enviados e o e-mail de agora é de uma irmã que diz assim: Olá, querido Adão Nonato. Ouço a Rádio Boa Nova desde que fiquei grávida de minha primeira filha, que hoje tem quase 11 anos. Acho interessante isso, minha querida. Para começar, será que a sua filha era ouvinte da Boa Nova no plano espiritual e trouxe a sintonia para o ventre? Porque quando ela veio para você, você passou a ouvir a Boa Nova, né? Descobri a rádio por acaso, e ela coloca entre aspas, porque sabe que o acaso não existe, né? Quando eu procurava um programa na TV e só depois percebi que não havia acaso algum ao descobrir a Rádio Boa Nova, que aliás contribuiu muito para meu equilíbrio emocional ao longo desses anos e tem me ajudado a enfrentar desafios. E ela põe desafios entre aspas, né? Certamente em razão dos nossos programas que nós ficamos sempre ensinando para as pessoas. Se você fala problema, você cria uma espécie de empecilho para você. Se você fala desafio, você cria uma espécie de capacidade de enfrentamento, um desafio para você mesmo, né? Continuando, ela diz, aproveito a oportunidade e agradeço a todos vocês. É o senhor, doutor Adão, que me enche de paz, com seu jeitinho manso e agradável de falar. Oh, meu Deus do céu! Você precisava falar isso lá em casa, viu? Eu fico aqui imaginando, você disse que eu tenho um jeitinho manso e agradável de falar. Lá em casa não acham isso. E a outra coisa que eu fico, como diz o português, a pensar, é em que ambiente você vive. Deve ser um ambiente em que a fala não é muito boa. Um desafio para você. Para você estar comparando com a minha maneira de falar, né? Ainda não alcancei esta sabedoria, pois às vezes pareço uma flauta desafinada que, ao falar, fico nervosa. Espero um dia emitir música suave em minhas palavras. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas mais importantes que existe na vida, nós estamos sempre falando isso para as pessoas, é a comunicação. É a maneira da pessoa falar, é a maneira que ela tem de se comunicar. Nós já conversamos com pessoas das mais diversas índoles e com os estereótipos mais diferentes possíveis. Inclusive, ultimamente temos ajudado uma pessoa que agora ela está começando a se enfrentar. E quando começou a se enfrentar, começou mesmo a se enfrentar, porque foram muitos os desafios que apareceram. Porque ela falava com você assim, ó, olhando de lado, até que eu chamei a atenção dizendo que ela não precisava ficar de tocaia para falar comigo, porque é uma verdadeira tocaia, né? Mas eu não sei o que está aí. Depois eu olhava ainda para o outro lado quando estava falando. Dá para olhar para mim quando fala comigo, dá para olhar de frente. O que você faz? Tem medo das pessoas? Até que ficou evidente quando contou toda a criação que tinha tido, como cada vez que punha a cara à mostra, é como se levasse uma chapuletada, como se levasse um soco, como se sofresse uma agressão. Então aprendeu a ser, assim, muito defensiva essa pessoa. Quando parou isso, então começou a entrar em contato com todos os dramas que tinha vivido e que fazia questão de não ver, porque na realidade tinha medo disso. Então, você que tem uma voz que você chama de flauta desafinada, procure saber o que é que você faz com isso. Coloca as pessoas à distância? Você precisa ficar isolada? Precisa se isolar com a sua comunicação? Então, a sua comunicação
ou é uma descomunicação? Uma só ação, comum ação. Então, comunica ação, a palavra é rica de sentido. É uma ação comum. Como é que você faz? Você procura uma ação comum com alguém ou você se isola? Aí você diz assim, né? Minha dúvida é a seguinte: tive um parto prematuro, 7 meses, devido à pressão alta. Olha, parto prematuro com 7 meses, fica uma diferença pequena entre parto e aborto, né? Minha filhinha, que se chamava Raquel, veio a falecer após 20 dias, por causa de uma infecção hospitalar, porque realmente nasceu fragilizada. Isso ocorreu há 6 anos. Naquela época, devido a problemas no casamento, eu desejei não ter ficado grávida novamente. E demorei bastante para aceitar a gravidez. E em momentos de desespero, pedi a Deus que levasse aquele filho de volta. Ela deve estar falando de uma segunda gravidez, ficou grávida de um filho, e pedi a Deus que levasse o filho de volta. Eu estou aqui me perguntando, minha querida, se você não desejou isso com a primeira filha. Aí, continuando, você diz, somente depois de 6 meses de gestação, comecei a aceitar a ideia de ser mãe novamente, apesar dos problemas que eu enfrentava no casamento. Após o parto prematuro, ou seja, da primeira filha, né? Eu senti enorme culpa, imaginando estar sendo castigada pelo meu desejo de que ela se fosse. E quando ela se foi de fato, pela morte após 20 dias, né? Me senti mais culpada por não tê-la amado desde o início, imaginando que o espírito dela tivesse uma participação nisto. Que a filha, como se a filha tivesse uma participação na própria morte, né? É interessante a sua afirmação que você passou a ter culpa, achando que a filha tinha desencarnado por causa do seu pensamento. Olha, de duas uma, a vida, o nascimento, é uma oportunidade muito desejada por aqueles que estão no plano espiritual. Eu costumo brincar com essa situação, dizendo o seguinte, que a situação está tão crítica, tão feia, que no plano espiritual é como se existisse uma fila imensa. Porque quem é que está querendo ser mãe hoje? Eu fico imaginando, a minha família, minha mãe teve 11 filhos. Eu sou o mais velho dos homens, o terceiro, que tinha 2 mulheres antes. Teve 11 filhos. Hoje, qual é a mulher que tem 3 filhos? Hoje, quando uma família tem muito, tem 3 filhos. Mas normalmente tem 1 filho, 2. Então, a fila, e mais ainda, nós estamos caminhando para um momento de transição planetária. Então, a fila para a reencarnação no plano espiritual é imensa. E eu costumo brincar dizendo o seguinte, né? Que a fila é tão grande que de repente aparece alguém lá na fila e diz assim, olha, vai haver uma oportunidade de reencarne. Um rapaz está indo com a namorada para o motel, eles não têm nenhuma noção de prevenção e provavelmente a moça, hoje ela está no período fértil e provavelmente ela vai engravidar. Quem é que quer a oportunidade? Mas eu preciso avisar. O rapaz é traficante e a moça é viciada em drogas. Quem é que quer a chance? Aí sai todo mundo no tapa na fila, dizendo eu. E mais ainda, eles moram numa periferia, numa favela. Quem é que quer a oportunidade? Todo mundo vai querer. Tão difícil está a oportunidade reencarnatória. Então, quando alguém reencarna, não tem essa de querer faltar com a oportunidade da gestação. Aí você diz, somente depois de 6 meses de gestação comecei a aceitar a ideia de ser mãe novamente. Isso no caso do segundo filho, né? Apesar dos problemas que eu enfrentava no casamento.
Após o parto prematuro, eu senti enorme culpa, imaginando estar sendo castigada pelo meu desejo de que a filha se fosse. E quando ela se foi de fato, me senti mais culpada por não tê-la amado desde o início, imaginando que o espírito dela não quis mais ficar comigo e feito minha pressão subir, para que acontecesse tudo o que relatei. Seria isto possível? O espírito dela teria contribuído para que tudo ocorresse como ocorreu? Talvez por mágoa ou tristeza? Sempre que penso nela, sinto-me culpada. Olha, minha querida, o seu problema então no e-mail é esse. Eu não tenho uma resposta para dizer para você sim ou não, mas eu posso dizer para você uma coisa. Se eu disser que ela contribuiu sim para o desencarne, você vai se sentir muito culpada, achando, ela fez isso porque eu não queria aceitá-la. Se eu disser para você, ela não contribuiu, você pode se sentir culpado dizendo, então a responsabilidade é toda minha. Se você passa a responsabilidade para ela, você vai achar que ela assumiu a responsabilidade porque você não assumiu a sua. Se não passa, você vai se sentir muito culpada. Então tem uma coisa que você pode fazer. Jesus diz assim, se você vai fazer a sua oferta no altar e se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, vá primeiro se reconciliar com o teu adversário e depois você vem fazer a sua oferta. Ou seja, a oferta é uma prece, por exemplo. Se você se sente culpado de alguma coisa que você fez com alguém, se alguém tem alguma coisa contra você, você precisa, em primeiro lugar, se sintonizar com essa pessoa, como diz Jesus, vai se reconciliar com o teu adversário e pedir perdão. Mas só imagina o seguinte, que você vai pedir perdão para o adversário e quando você chega lá, a mulher dele diz para você assim, ele morreu faz 2 anos. Você vai ficar sem perdão? Ou senão você chega lá e ele recebe, ele diz assim, olha, fulano, que bom que você veio aqui, queria te agradecer o que você fez comigo naquele dia. Você precisa ver quanta coisa eu aprendi em razão daquilo. Eu tenho sempre pensado em te agradecer. Então aquilo que você achava que era uma coisa ruim é uma coisa boa. A outra hipótese é que ele diga para você, some daqui, seu desgraçado. Não te perdoo nem agora, nem nunca. Como é que você vai ficar? Então, quando você tem culpa, é você com Deus. É você que tem que resolver com Deus. Então você fala, Senhor, me perdoa. Se alguém tem alguma coisa contra você, então você pede perdão a Deus. Agora, se você tem alguma coisa contra alguém, você perdoa. Senhor, eu perdoo, porque você não perdoar, também você fica com 2 situações. Uma raiva de alguém a quem você não perdoa e uma raiva de você mesmo por não perdoar. Eu tendo raiva de mim? Isso de uma maneira inconsciente. Porque você não aceita, nós não aceitamos um comportamento que nos afaste da lei de Deus. E a lei diz, perdoa 70 vezes 7, perdoa sempre. Por que você deve perdoar sempre? Jesus diz, porque tudo aquilo que você quiser que se faça você ao outro. Porque o outro, como nós já dissemos aqui, é um espelho que reflete você de volta. Você não tem como fazer nada para ninguém, você só faz para você. Mas o outro não reflete apenas uma imagem, ele reflete a energia que vem para você. Então eu digo, o outro é um espelho bumerangue em nossas vidas. Portanto, tudo que você quiser que se faça você ao outro. Porque quando você faz para o outro, esse espelho bumerangue devolve para você. Então, você termina o seu e-mail dizendo, aproveito a ocasião e peço que vibre por ela. Obrigado, Deus ilumine a todos nós. Obrigado a você, que Deus nos ilumine mesmo. Então eu peço aos todos os nossos ouvintes e telespectadores que agora, durante esse programa, façam uma vibração por esse espírito dessa irmã e que voltou para o plano espiritual 6 meses, 6 meses não, 20 dias após o nascimento. Depois de 6 anos ela fica grávida novamente. Quem é que pode garantir que esse espírito não é o mesmo que voltou? Mas já de outro sexo? Um dia a gente muda de sexo. Nós temos que fazer a experiência dos 2 lados. Então a pior coisa é você se identificar demais com a sua condição sexual e começar a esnobar os outros, viu? Nós brincamos muito dizendo que do jeito que o mundo andou, hoje nós temos as mulheres naquelas funções que eram privilégio dos homens. Nós temos até uma presidente da República. Eu falo presidente, viu, gente? Não falo presidenta, não.
Senão, eu vou ter pode me chamar de ignoranta, de ignorante, porque se eu fosse mulher, ninguém ia me chamar de ignorante. Né? Também ela é presidente e não presidenta. Então nós temos uma mulher presidenta, hoje nós temos uma mulher que é presidente do Tribunal Eleitoral. Do Tribunal Eleitoral, todas as eleições do Brasil serão gerenciadas por uma mulher. E as mulheres estão tomando muito o comando, estão fazendo muitas coisas que antes eram privilégio dos homens. Isso é muito bonito e muito gostoso de ver. Nós já não somos criança e há mais de 40 anos estamos nesse trabalho de divulgação da doutrina, mais de 50. E há décadas nós dizíamos, antes mesmo do movimento feminista, nós dizíamos do masculino e do feminino. O homem é a ação, é muito sintonizado com a matéria. A mulher é a intuição, o espiritual. Então, é a mulher sintonizada com o espiritual. Então, nós, naquela época, hoje nem tanto, mas hoje ainda existe isso. Num grupo de desenvolvimento espiritual, há muito mais mulheres do que homens. Num campo de futebol, há muito mais homens do que mulheres. Num grupo de crescimento pessoal, mais mulheres do que homens. Num grupo reunido no bar da esquina, sentado na calçada para beber, há mais homens do que mulheres. As mulheres estão caminhando nesta direção, ou seja, de manifestar o masculino que existe em todos os espíritos, que é essa capacidade de ação e de comando, sem perder o sentido de submissão que é próprio do feminino, essa passividade perante a vida e perante Deus. Não é no sentido de passividade na forma negativa, mas de ser passiva mesmo. Quer dizer, a mulher é passiva, a sexualidade da mulher é passiva. A mulher nunca vai sofrer de impotência. Ainda que sofra de frigidez, ela pode se prestar ao sexo. Tanto é que as mães antigas falavam para as filhas, né, sobre cumprir a obrigação, sobre servir ao marido. A masculinidade, né, a sexualidade masculina é totalmente diferente. Ninguém viu uma mulher sendo cercada no mato pela polícia e o helicóptero em cima, porque a mulher arrastou um garotão para o meio do mato para estuprá-lo. É homem que faz isto. Por quê? Porque a sexualidade masculina é instintiva. E para o homem, muitas vezes, é um aliviar o relacionamento sexual. E muitas vezes as mulheres não entendem isso, quando uma mãe falava cumprir a obrigação. E fala, não estou afim, tá? E aí o homem que se dane. Muitas vezes, então, o homem sai, pula a cerca, ou ele, às vezes, até fica agressivo. O homem é capaz de matar por sexo. A mulher é capaz de matar por ciúme, né? De vez em quando a gente vê alguma coisa na mídia falando de mulher matar por ciúmes. Mas matar por sexo é muito difícil a mulher fazer isso. O homem faz, por causa do instinto, por causa desta materialidade da sexualidade. Mas o que é que os homens estão desafiados a fazer? A desenvolver o feminino em si. E está acontecendo isso. Os homens estão ficando mais ternos, estão ficando mais carinhosos, estão aprendendo isso. Estão cuidando dos filhos, muitas vezes, em substituição às mães. Então, os homens estão desenvolvendo o feminino que é virtualizado nos homens. As mulheres estão desenvolvendo o masculino que é virtualizado nas mulheres. Então, nós estamos vendo agora mulheres mecânicas, mecânica de automóvel. Mulheres, piloto de avião. Mulheres, motorista de ônibus. Tá? Volta e meia nós estamos tomando ônibus na cidade e o ônibus está sendo dirigido por uma mulher. Nós já vimos no metrô mulher dirigindo a composição ferroviária. No caso, metroviária, né? Então, as mulheres estão assumindo as funções dos homens e os homens das mulheres. É claro que ninguém vai deixar as suas, porque não deve fazer isso como se fosse uma briga, mas como se fosse uma conquista pessoal e espiritual, sem perder aquele lado que é o lado da submissão do feminino à divindade. E o homem, como é que o homem exerce a sua feminilidade? Ou seja, a submissão, submetendo-se a Deus. Então, quando o homem se submete a Deus, a mulher se submete a Deus, aí o casamento dá certo.
Porque os dois estão cumprindo, cada qual, o seu papel. E aí acontece uma coisa interessante, né? Quando a mulher deixa de querer ser o homem da casa, dar ordens, faça isso, faça aquilo outro. Uma cliente veio dizer como é que tinha mudado a vida dela, simplesmente porque eu ensinei ela a perguntar para o marido ao invés de dar ordem. Escuta bem, você não acha que o filho devia fazer isso? Olha, e aí ela vai dizer, olha, você ajuda fulano que tem que fazer tal ginástica, tem que mandar tantas horas para isso. Quando ela, e os filhos não iam, não faziam o que devia. Quando ela começou a conversar com o marido e os dois falarem a mesma linguagem, os filhos começaram a obedecer imediatamente. Mudou toda a dinâmica da família. E o mais interessante é que ela ficou feliz com isso, porque ela não se sentiu diminuída. Mas simplesmente porque, se pai e mãe não têm sintonia, o filho olha e vê um vazio entre os dois. E ele cresce no vazio. Se ele vê mamãe sintonizada com papai, papai com mamãe, mamãe perguntando, aí o que acontece? Ele olha entre o pai e a mãe e ele não vê um vazio, ele vê Deus ali, ele vê autoridade. Então eles, eu posso ficar seguro, nesse ambiente tem uma cobertura, eu tenho proteção. Que bom que papai e mamãe estão aí e os dois juntos representam a divindade para mim. É isso que pai e mãe representam. Você tem dificuldades no seu casamento, você disse. Na medida em que você começar a fazer tudo isso que eu estou falando, você vai ver que vai mudar, inclusive em relação ao filho que já nasceu. Deus te abençoe e paz luz no seu coração. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco do nosso Alma Querida. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.